como é esse caminho. Eu fico imaginando, né? Uma criança pequenina, como se trabalha esse caminho do sentido? E a pergunta depois vai para a doutora Cristiane também. Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, o programa de psicologia, espiritualidade e logoterapia, e que nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. E, gente, estamos chegando ao final do ano, não é mesmo? Olha, muitas surpresas, muita gratidão por viver essa vida. Graças a Deus. E gratidão por você, ouvinte, que participa do nosso programa em todos os domingos. E nesse domingo abençoadamente maravilhoso, eu estou com eu quero falar que elas são celebridades, duas mestres, duas doutoras, duas pessoas maravilhosas, duas profissionais no estúdio da Rádio Catedral que estão me dando esta graça, esta alegria de compartilhar o programa de hoje, cujo tema é psicoterapia clínica com crianças, adolescentes e adultos. Gente, elas são mestres. Uma trabalha diretamente comigo na Clínica Vitor Frank, já vocês vão ouvi-la falar. Ela está fazendo a estreia, está entrando para a equipe, com a graça de Deus, arranjou uma vaguinha na agenda. É a doutora Cristiane Alves, já vou passar a palavra para ela. E a outra, gente, vem de longe e aterrissou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu não podia deixá-la escapar. É a professora doutora Clara Martinez Sanchez, que é de Bogotá, Colômbia, e nos dá a honra de estar no programa de hoje, porque as duas são celebridades. Elas são psicólogas clínicas, especialistas no atendimento clínico com crianças, adolescentes e adultos. E a doutora Clara, além de ser psicóloga clínica, ela é autora, é professora e autora de 3 livros que vocês, para quem nos assistir pelo YouTube, vai ver os livros. Ao final do programa, eu estarei também passando os nomes dos livros dela. Mas deixo dar as boas-vindas, uma boa tarde à doutora Clara Martinez. Boa tarde, bom dia a todos. Eu estou muito feliz, muito contenta de compartilhar com vocês este dia, esta invitação, de poder compartilhar a vida, a experiência, de poder compartilhar todo o que trabalhamos, fazemos na Colômbia. E muito obrigada por esta invitação. Eu é que agradeço, gente. A doutora, ela é uma mestre e um coração assim repleto de humanidade. Ela já me recebeu lá em Bogotá, na Colômbia, eu e minha família, e é minha professora, minha mestre, inspiração, e está aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, já está indo embora, e eu fiz questão de trazê-la, porque vocês, queridos ouvintes, também merecem ouvi-la. E eu quero também agradecer a participação e convidar a dar uma boa tarde a todos vocês, porque já são um pouquinho mais do que 14 horas. Eu quero dar boa tarde a uma profissional brilhante, super experiente com atendimento clínico de crianças, também adolescentes, e atende adultos também, que é a doutora Cristiane Alves. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. É uma alegria também estar aqui mais uma vez com você, Sônia, com a Clara. Muito obrigada. E partilhar com vocês também, né, um pouco da minha experiência, um pouco do meu trabalho, um pouco dessa clínica com a criança, né, que não é fácil, mas também não é difícil, né?
Qual o seu CRP? Meu CRP é 0549916, Do Rio de do Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. E fala um pouquinho, você tem outras especializações? O que é o seu trabalho de arte terapia? Fala um pouquinho. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou logoterapeuta e eu utilizo muito da arte. Eu fiz uma faculdade, uma graduação também em arte terapia. E eu uso muito da arte, né? Eu gosto muito de criar coisas para os meus pacientes, dentro da demanda de cada um. Eu vou tentando ajustar formas, né, para que eles possam encontrar o sentido deles. Então, eu costumo dizer que eu sou uma seta, né? Eu sou uma seta e ali para ajudar eles ali na indicação desse caminho, né, dessa trilha, dessa travessia que cada um tem, e é individual, é irrepetível, né? A gente só passa uma vez, que a gente possa passar da melhor forma, né? Então, agradeço mais uma vez estar aqui. Muito, muito grata a vocês. E eu quero começar já. Você chegou agora? Você está nos ouvindo pelo seu rádio? Você está a caminho... Hoje é domingo. Você está a caminho ao seu trabalho? Gente, tem muita gente que trabalha aos domingos. Perdeu o título que eu falei? Eu repito. Psicoterapia clínica com crianças, adolescentes e adultos. Você querendo participar, querendo fazer perguntas à doutora Clara Martinez e à doutora Cristiane Alves, ambas especialistas no atendimento clínico de crianças, adolescentes, jovens e adultos também, é só entrar em contato pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a nossa equipe de produção está ligadinha esperando a participação de todos vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta já para a doutora Clara, já que ela tem um livro maravilhoso, gente, aliás, vários livros maravilhosos, mas ela tem um que fala desse sentido. Gente, ambas são especialistas em logoterapia, análise existencial e trabalham com o sentido da vida. Vocês que me escutam falar em todos os domingos, eu que sou também especialista em logoterapia, análise existencial. A logoterapia é a psicoterapia, é uma ciência, psicoterapia centrada no sentido da vida. E trabalhamos, sim, com a criança. E as duas são especialistas, trabalham com o sentido. A doutora Clara tem um livro chamado Caminhos para uma Criança com Sentido, educando desde a coerência. Doutora Clara, fala um pouquinho como é esse caminho. Eu fico imaginando, né, uma criança pequenina, como se trabalha esse caminho do sentido. E a pergunta depois vai para a doutora Cristiane também. Nacemos en este mundo y no hay un libro, no hay una guía que nos dice cómo acompañar a los felos. Es un aprendizaje día a día y el caminos para una crianza, una paternidad y con sentido nos guía en cada filo, cada hijo tiene una tarea por descubrir. Es un camino de la pregunta por el sentido de la vida como pais. Los pais tienen una tarea de una educación, de guiar en un proyecto, en un sentido de vida, de formar pessoas de bien, pessoas con valores. Desde la logoterapia trabajamos la libertad, la responsabilidad y la conciencia de la existencia. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es la tarea existencial? ¿Cuál es nuestro don? ¿Cuáles son como nuestras formas únicas e irrepetibles como pessoas? Y como pais, cuando estamos pequeñitos, necesitamos una compañía, tutor. Eu gosto
falar de tutor de resiliência. Um tutor de resiliência e um tutor de sentido é um adulto significativo que acompanha, porque a criança está pequena, necessita de uma guia, de um caminho, Compreendo. de uma luz. Depois, ele pouco a pouco vai fazendo consciência de sua existência. A pergunta de quem sou eu, qual é minha tarefa de vida, porque estou neste mundo, mas sempre ao início acompanhado. Depois vai respondendo as perguntas da vida, vai conhecendo o mundo, vai conhecendo suas habilidades, suas competências, sempre em companhia. Os pais, a família, a escola, e eles uma olhada sobre sua vida, uma percepção de si mesmo, mas sempre em relação com outros, descobrindo sua missão de vida. Isso é muito importante. Pode ser uma profissão, pode ser um trabalho, que cada um vai descobrindo essa tarefa existencial, mas não em solidão, sempre em companhia de outros. Em companhia dos pais, da autoridade que está, que essa criança está sob essa guarda, não é isso? Então, é muito bonito isso. E eu, que não sou especialista no atendimento infantil, eu mesma ficava me perguntando, e já perguntei à doutora Cristiane Alves, né? Como se é atender uma criancinha, por exemplo, de 4 aninhos, né? Doutora Cristiane, pode complementar aí? Então, o trabalho com a criança, ele é muito prazeroso, né? Porém, tem as dificuldades, né? Como todo trabalho. Assim, eu vejo que, atualmente, o que eu vejo na minha clínica, o que a gente precisa olhar assim é tentar identificar, assim, né? Conhecer um pouquinho do desenvolvimento da criança, para que a gente possa entender o que está fora da borda e o que de fato é algo que a gente precisa cuidar dentro da clínica, né? Porque hoje eu vejo que os olhares estão muito deturpados, Sim, distorcidos, né? Muito distorcidos. E muito bom você trazer isso. E às vezes por uma questão que é da fase, né? Que é da idade da criança, aquilo já vira algo muito grande na cabeça dos pais. Então, o que a doutora Clara pontuou desse acompanhamento dos pais, né? De estar perto. Hoje os pais trabalham muito, né? Então, às vezes ficam muito distantes ali do aprendizado, do acompanhamento dos filhos. Então, isso é muito importante. Então, na clínica infantil, a gente faz esse tripé, assim, né? Encontro com os pais, encontro com a escola, e quem mais tiver, algum médico, se for necessário, algum fonoaudiólogo, enfim. Então, com a criança, a gente precisa dessa equipe, vamos dizer assim, né? Para a gente poder trabalhar, para ajudar essa criança a pensar, para ajudar essa criança a descobrir o seu caminho, né? E eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar dentro desse trabalho com a criança é a confiabilidade, né? A confiabilidade é o ponto principal, como você falou, doutora Sônia. Uma criança de 4 anos, por exemplo, ela não me conhece, né? Ela não conhece o espaço onde ela está indo. Então, a gente precisa primeiro trabalhar esse vínculo, trabalhar essa confiabilidade, para que eles possam se sentir assegurados e aí a gente começar ali um projeto terapêutico para elas. Gente, vocês compreenderam por que as chamo de mestres? Perfeitas, as duas são maravilhosas. Essa construção do vínculo, vamos aprofundar até um pouco mais. É sempre uma alegria recomeçar. Estamos no segundo bloco do programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, com 2 maravilhosas mestras, ambas especialistas
no atendimento clínico de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos também. Mas hoje o foco são crianças, adolescentes e jovens. E se você conhece ou tem algum jovem, alguma criança na família, se você é professora, se você é cuidadora de crianças, se você é titia, madrinha, mãe, pai, gente, se você tem a sua criança interior, preste atenção no nosso programa de hoje. Eu estou aqui com a doutora Clara Martinez Sanches, ela que é de Bogotá, Colômbia, mas não mora aqui no Brasil não, gente. Ela deu uma passadinha quando eu soube que o avião passaria pelo Rio de Janeiro. Fiz o convite especial e ela nos atendeu. Está aqui hoje, já indo embora daqui amanhã. Oh, meu Deus, mas vamos trazê-la novamente. Então, ela neste domingo está aqui nos estúdios da rádio falando sobre psicoterapia clínica com crianças, adolescentes e adultos. Ela é diretora da Faros de Sentido. Ela vai falar ao final para vocês seguirem. E eu estou também com a outra especialíssima, doutora Cristiane Alves, que trabalha na clínica Viktor Frankl. Ela trabalha comigo e assim é uma honra ela compor esse programa, porque ela tem muita experiência com crianças, com adolescentes e com jovens também. E doutora Cristiane é da paróquia? Paróquia de São Mateus. Paróquia de São Mateus, que fica onde? Baixada Fluminense, São João de Meriti. Um abraço à Baixada Fluminense, São João de Meriti. Um abraço carinhoso do programa Viver Bem, de toda a equipe da Rádio Catedral, aos paroquianos, ao pároco, aos vigários. Então, vocês têm aí uma pessoa maravilhosa, a doutora Cristiane Alves. E voltamos ao tema, mas antes, peço anotar viverbem@radiocatedral.com.br. Entre em contato com a gente. Se perdeu o programa, está saindo para o restaurante para almoçar, está indo para a casa do vizinho, daqui a alguns dias o programa estará no YouTube e vocês poderão conhecê-las, doutora Clara Martinez e doutora Cristiane Alves. Gente, voltando aqui, tem muitas perguntas, muitas participações e eu quero agradecer a participação do Dr. Sebastião Ferreira, ele que é psicólogo clínico e que também compõe o time do programa Viver Bem. A seguinte pergunta ele enviou: sem o apoio ou a atuação ou participação assertiva dos pais ou responsáveis na terapia com crianças, essa terapia traz bons resultados, doutora Clara? Pergunta do ouvinte Sebastião. Sim, doutora Sônia. Generalmente, a criança chega à psicoterapia por vários caminhos. Uno, a escola. Na escola, os professores dão conta que algo passa com a criança, com sua família, seu comportamento. Então, a escola faz chamado à família. Algo passa com sua criança, algo passa com seu filho. É chamado de atenção. A vezes, é o profissional de la saúde, o médico, que diz algo passa com esta criança porque enferma muito, adoece muito. Sempre há chamado que hay que poner atenção. Alguns pais negam ou não querem olhar essa dificuldade. Dizem, não passa nada, tudo está bem. Alguns são chamados à ordem, dizer, algo passa com seu filho. E essa responsabilidade dos pais a vezes é difícil, porque eles sabem que têm uma parte dessa responsabilidade. Alguns têm medo de afrontar sua situação. Ou seja, é temor, a vezes culpa, eu me equivocado, he tenido alguma situação de vida, algum dor, alguma situação do passado
que se me dificulta trabalhar. Meu filho é uma pergunta: eu sou um bom pai? E a vezes essa pergunta traz dificuldades. Então, invito as famílias, a los pais a não ter medo, a poder falar que sinto, que penso e acompanhar a tempo a seus filhos. A vezes, os pais demoram muito em buscar ajuda e as crianças sempre expressam sua necessidade de falar, de algo passa comigo, me sinto triste, me sinto ansioso, eu me sinto mal. E os pais dizem, não, isso passa, isso passa. E a vezes não põem a seriedade, não Não dá escutam. até a importância da escuta Sim. de uma criança, que a criança, ela é um ser humano, ela verbaliza, ela pode até não saber expressar tanto, mas isso que a doutora Clara está trazendo é de suma importância, gente, que precisamos, pais, adultos, todos nós que convivemos com criança, né, doutora Clara, estar atento a essa demanda, essa necessidade que uma criança, de certa forma, se expressa. É isso? Sim, então, depois de que os pais descobrem que é necessário uma terapia, a vezes as mães são um pouco mais abertas, não? De expressar emoções, sentimentos. A vezes os pais dizem, não, você vai à terapia, eu vou depois. É importante trabalhar a família, os pais e a criança. A vezes, quando os pais não querem, eu aproveito. Se a criança está em terapia, eu trabalho com ela. Porque sempre a criança diz, eu necessito. Que tão efetiva é uma terapia sem o trabalho com os pais? É muito melhor que os pais trabalhem em conjunto, em equipo, com o terapeuta, em equipo com a escola. Pero se os pais não querem trabalhar em terapia, eu creio que as crianças são muito responsáveis de sua existência. Elas dizem, eu quero trabalhar, eu quero sentir-me bem, eu quero perguntar por minha vida, meu comportamento, eu não quero sofrer. Então, se os pais não querem trabalhar, alguns dizem, eu acompanho meu filho, você trabalhe com ele, eu não quero falar com você. Depois, com o tempo, eu descoberto, doutora Sônia, doutora Cris, que as pessoas começam a perder o medo e começam a dizer, sim, eu me sinto mal, ou me sinto mal a mãe, ou eu sinto uma situação familiar que eu não sei como trabalhar. Então, pouco a pouco, os adultos, a família, termina trabalhando em psicoterapia. Ou seja, há que ter paciência, cada pessoa tem seu tempo para falar. Então, uno respeita o tempo de cada um, as crianças e as adolescentes aproveitam para falar seu espaço e dizem, eu adoro a terapia, eu adoro falar com você, começam a tomar boas decisões, começam o autoconhecimento, a descobrir sua missão, seu projeto e sentido da vida, começam a regular, a manejar suas emoções de uma forma um pouco mais consciente. A terapia dá um espaço de autoconsciência. Quem sou eu? Ou também é um espaço de manejo da educação, da liberdade, da responsabilidade. Dizer, eu tenho um lugar no mundo. Que lugar é este? Então, os pais, com o tempo, vão trabalhando também em conjunto com o terapeuta. E começam também a trabalhar suas próprias dificuldades, a trabalhar seus próprios problemas, ou simplesmente a falar sobre a vida, a viver uma vida com sentido. Dizer, por que estou aqui? Estou com a pessoa que devo estar, estou fazendo o que quero fazer. Essa é a plenitude existencial e é nosso trabalho como terapeutas e como família garantizar essa plenitude existencial, doutora Sônia. Eu creio que esse é um pouco o trabalho. Perfeito, maravilhoso. E eu quero passar também para a doutora Cristiane Alves, se quiser complementar algo, pontuar sobre tudo isso que a doutora Clara colocou.
Porque tem mais perguntas chegando. Não, acho que a doutora Clara, ela Foi pontuou, perfeito. foi perfeito, né? Eu vejo que muitas vezes o que acontece é que a criança, ela é o reflexo do sistema familiar, né? Então, às vezes é difícil para os pais olharem, né? Eu costumo dizer que as crianças, entre aspas, assim, denunciam aquilo que é um pouco de questão dentro da casa, dentro do sistema familiar. Então, isso é uma coisa que aos pouquinhos a gente vai trabalhando, assim como a doutora Clara bem pontuou. É um trabalho a longo prazo, muitas vezes. Né? Como seria bom se todos os pais fizessem terapia? É verdade. Então, Né? Como já seria fica bom? o convite, papai, mamãe, professores também, que a doutora Clara bem Sim. pontuou, que as demandas, às Sim. vezes a criança chega ao consultório a partir de um Uhum. olhar mais afinado Sim. de um professor. Uhum. Então, parabéns aos professores que estão atentos às suas crianças e também parabéns aos papais que, a partir de hoje, já estarão mais atentos a essa demanda dos pequeninos. Perguntas chegando, eu quero lembrar que vocês podem continuar participando, viverbem@radiocatedral.com.br. A pergunta da ouvinte Ana Maria Faria, que também é psicóloga, ela é neuropsicóloga, eu a conheço também, ela pergunta: atualmente existe uma patologização com excesso de diagnósticos para criança, doutora Cristiane? Aí, assim, pela minha experiência, eu vejo que sim, sabe? Como eu pontuei antes, assim, hoje o mundo ele está muito acelerado, né? Verdade. Muitas telas, né? As crianças ficam muito ligadas nos videogames, nos YouTubes, nos TikToks. Então, tudo isso acaba acelerando também mais a criança, né? E decorrente disso, acabam vindo alguns sintomas, muitas vezes, como a ansiedade, por exemplo, né? Então, às vezes, às vezes basta um enquadre e regras claras dentro de casa e aquilo se resolve, né? E muitas vezes não, muitas vezes é uma ansiedade patológica, mas é preciso tentar entender um pouco o que é da ordem do desenvolvimento infantil, o que não é, o que está fora da borda, né? O que está fora ali da fase do desenvolvimento da criança, para a gente poder entender. Crianças hoje, enfim, hoje não tem mais possibilidade de brincar livremente em pracinhas, né? As crianças elas entendem o mundo a partir do corpo. Então, esse corpo precisa agir nesse mundo para que eles possam, então, entender, a partir das sensações, a partir das emoções, esse mundo que eles estão. Então, se a gente é privado desses momentos livres, espontâneos, né, com regras claras, com confiança, com segurança, muitas coisas podem surgir. E, doutora Cristiane, também com uma liberdade, com responsabilidade. Porque o que eu percebo hoje também é que eu gostei muito da fala, né, desse momento aqui trazido, porque essa pergunta ela é muito pertinente. Quando a doutora Cristiane fala dessas telas, nós encontramos bebezinho, 2 aninhos ligado na tela, já não olha para o ser humano, já não brinca. Então, brincar ele é muito importante. Sim. E o que me chama a atenção é que as crianças hoje estão perdendo a liberdade de serem autênticas, Exato. ou seja, de serem essencialmente criança. Gente, criança corre. Uhum. Criança fala alto. Criança precisa ser criança. Tomar banho de chuva. Eu fui criança que tomei banho de chuva. Subir no pé de goiabeira, de mangueira também. Então, são fases que precisam humanamente serem respeitadas. É isso, doutora Clara? Sí, la infancia
el espíritu de infancia es descubrir el mundo. Para las crianças el mundo es nuevo y el mundo es presencia en el mundo, tanto de la pessoa, de um vínculo. Alguns pais, eu trabalho com crianças de diferentes partes do mundo. E aí muitos pontos comuns, não importa se é uma criança da Colômbia, de Brasil, de Estados Unidos. A criança necessita uma presença da pessoa para existir, para compartilhar. Não é o mesmo ter uma tela todo o tempo al frente, a poder sentir o mundo, degustar um alimento, dizer, que rico o sabor de chocolate, que rico tocar as texturas do mundo, poder abraçar ao outro, poder escutar ao outro, poder cantar, brincar, poder sentir a natureza, contato com os animais. Isso é a infância, o sentido aqui e agora. A veces los adultos estamos en el pasado o en el futuro. El espíritu de infancia, el homo ludens, ese criança que brinca, está en el sentido del momento. O sea, aquí y agora. Você olha a uma criança brincar, ela está en ese momento entregado a su momento. Disfruta, ríe, se escuta. Muito importante facilitar a las crianças agora, doutora Sônia, doutora Cris, a esse mundo de estar em conexão com o mundo, aqui e agora, em onde estou. Se eu estou com você, eu estou com você, escutando, não estou por lá em outro mundo, se não estou contigo, estou escutando, estou contactada, digamos, com um bom livro, estou com meus brinquedos, estou com minha mãe, eu estou ajudando a minha mãe, por exemplo, a cozinhar, ou estou com minha professora e meus companheiros brincando, falando. Ele aqui agora é importante, sabe, doutora Sônia? A vezes as crianças estão desconectadas do mundo. Nossa tarefa é conectar de novo. E não significa que estamos em um mundo tecnológico, mas não totalmente perdidos na tecnologia. Não, é usar a tecnologia, mas não depender da tecnologia. Então, há que cortar essa dependência da tecnologia, que a criança possa brincar de outras formas. Alguns pais dizem, bem, ter o celular como uma forma de distração, como um entretenimento. Então, olvidamos ser humanos. E a humanidade não tinha telas nem tecnologia antes. Então, o que fazíamos antes? Viver o mundo presente. Perfeito. Não? Viver esse mundo presente, viver o momento presente, porque a vida é isso, gente. A vida é esse aqui e agora. Nós temos fases, nós temos essa certeza desse hoje, mas amanhã. Então, precisamos fazer o hoje da criança, da nossa vida, da nossa criança interior também, o melhor momento do mundo, que é o hoje. Então, ao despertar, sempre até agradecer. E a tecnologia, como a doutora Clara e a doutora Cristiane também pontuaram muito bem, ela é importante. Nós não estamos aqui dizendo que não é, mas com equilíbrio. Criança precisa ser criança e, gente, prestem atenção. A fase da infância passa tão rápido, são apenas 12 anos, depois já entra na adolescência e aí a gente vai ficando de cabelos brancos. Eu já sou avó, já estou preocupada com a adolescência dos meus 2 netinhos que só têm 5 meses. Passa rápido. E peço que acolham tudo isso que as doutoras estão trazendo, acolham com o coração, não só com a mente, porque hoje o mundo está tão apressado, como a doutora Cristiane Alves colocou, tão apressado que ninguém tem tempo. E não se vende tempo em supermercado, não se vende tempo em farmácias, não é mesmo? Doutora Cristiane, quer falar? Eu queria fazer só um complemento, né? Enquanto a gente está conversando, eu estou pensando assim. Eu vejo que o que acontece muito hoje também são as crianças
com uma agenda muito cheia, Exato. né? Perfeito. Natação, balé, jiu-jitsu, Inglês, kumon, francês. inglês, são tantas coisas que não dá tempo de viver se aqui e agora, né? Não dá tempo da criança sentir, né? Sentir a simplicidade, Verdade. enfim, então acho que isso é um ponto importante a ser considerado. Muitíssimo importante, foi perfeito. Gente, tem que trazer a doutora Clara de novo, de Bogotá, e a doutora Cristiane, graças a Deus, ela está pertinho de mim, para alongar esse programa. Voltando aqui ao último bloco, gente, último bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia, logoterapia e espiritualidade da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. E a rádio, ela agradece, porque você, ouvinte, nos permite adentrar no seu coração. Você que nos escuta e que está atento a tudo que a rádio promove, a tudo que a rádio traz. São profissionais sérios. E eu, Sônia Nascimento, sou a âncora deste programa Viver Bem e tenho a grata alegria de estar em todos os domingos com vocês. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, eu estou com a doutora Cristiane Alves, ela que é do Rio de Janeiro, e com a doutora Clara Martinez Sanches, ela que é de Bogotá, da Colômbia, e aterrissou aqui ao nosso convite aqui na Rádio Catedral. A doutora Clara é também católica, ela que me acompanhou lá quando eu cheguei em Bogotá e me apresentou a Catedral de Sal, que é belíssima, belíssima, gente. Mas deixe-me voltar ao programa, porque esse programa volta rápido, passa rápido. Tem perguntas chegando e se nós não respondermos a todos, me comprometo, eu e a equipe da rádio, a responder pelo e-mail, tá bom? E, ao final, elas passarão os contatos. A pergunta do ouvinte Vitor Lima. Terapia remota, terapia online para crianças é recomendado? Por quê? Sim ou não? É recomendado? Acho até que, eu não sei, não sou especialista, mas fico imaginando, a criança ela é um pouco inquieta, né? Será que a tecnologia vai contribuir? E a idade, né, dessa criança? Se for adolescente ou jovem, acredito da possibilidade. Mas passo a pergunta para as doutoras. Fiquem à vontade. Eu aprendi terapia online na pandemia, assim. Antes da pandemia, eu atendia adolescentes e adultos online. Depois, quando a pandemia começou a prolongar, os pais antes diziam, depois, quando passe a pandemia, voltamos à terapia. Quando passou o tempo, dizem, não, meu filho quer terapia. Ajudou muito que a escola fosse online, das crianças que tinham a oportunidade de ter sua escola online. Então, a criança começou a enquadrar um enquadramento entre o vínculo online e o vínculo presencial. Agora, é melhor, eu prefiro que as crianças tenham um acompanhamento, já seja presencial ou online, mas que tenham um acompanhamento. E as crianças invitam, como terapeuta, a que você seja um pouco mais criativo. Porque você, quando está em presencialidade, com crianças, você brinca, você tem outros métodos diferentes. Com adulto e adolescente, você fala, você utiliza a música, utiliza a escritura. Com crianças, você procura, necessita brincar, compartilhar esse homo ludens, esse homem que brinca, esse compartilhar. Então, online, você necessita, como adulto, ser um pouco mais criativo para manter essa atenção, que a criança escute. Então, é um vínculo interativo. Geralmente, as crianças online têm muito movimento. Se levantam, movem a câmera, escrevem,
mandam imagens a você, põem vídeos. Então, eu creio que é um desafio. A vezes há crianças que não têm possibilidade, ou seja, vivem muito longe de seu consultório, ou vivem em outra cidade, ou em um lugar onde não há psicologia. Então, a terapia online é uma oportunidade para chegar a essas pessoas que não têm, quizás, oportunidade de uma terapia presencial. Os pais são muito responsáveis e as crianças também aproveitam o momento. Geralmente, as terapias, eu trabalho 50 minutos e dividimos o tempo em diferentes tarefas. Então, colocamos uma alarma. Então, a criança sabe, este tempo para falar disto, este tempo para falar de outro tempo para fechar e sacar conclusões. Eu devo tarefas existenciais, tarefas de reflexão. As crianças têm um pequeno quaderno. Eles escrevem as tarefas para a próxima sessão. Devo reflexionar, ou pensar, ou desenhar sobre, por exemplo, estamos trabalhando com a emoção da raiva, ou estamos trabalhando com a ansiedade, ou sinto tristeza. Então, essas tarefas se escrevem. Então, nosso desafio, eu creio, doutora Cris, é possibilitar outros espaços. Você, qual ha sido sua experiência nesse sentido? Eu também aprendi a clínica online na pandemia, e foi um desafio, né? Um grande desafio, porque, como você bem pontuou, doutora Clara, em casa nós não temos os recursos que temos no consultório, né? E eu acredito muito no trabalho corporal com a criança. Então, como a doutora Sônia apontou, a criança tem muito movimento, né? A criança ela tem um tempo de concentração e atenção, né? Às vezes é difícil ficar 50 minutos, 1 hora sentada, né? Então, a gente precisa, é muito exigente para nós, enquanto psicólogos, né? Esse trabalho online com a criança. Só um exemplo, né? 2 exemplos rápidos, assim. Na pandemia, tive que ter crianças com muitos movimentos, que não conseguiam ficar sentadas. Eu brinquei de pique-esconde, né, online, né? Então, como é que a gente vai trabalhando isso, né? Nós fizemos festa junina, eu arrumei minha casa de festa junina, a paciente arrumou a dela. Então, Criatividade, a gente foi... né? Exatamente. É por isso que eu digo que é exigente, assim. Não digo que é bom, nem que é ruim, né? Eu acho que para cada criança é de uma forma. Tem crianças que não se adaptaram e aí a gente não conseguiu, né, fazer um trabalho online, precisou esperar um pouco, enfim, fui na casa da criança. Então tem aí também outros recursos, né, dentro do possível para a gente poder utilizar. Mas é um trabalho exigente e para cada criança funciona de uma forma, né, de um jeito. Verdade, gente, esse programa é maravilhoso, várias perguntas chegando, responderemos a todas, mas ao terminar esse programa nós não podemos encerrar sem antes que a doutora Clara fale um pouquinho dos seus livros. E eu quero passar a palavra para que ela comente, pontue sobre os livros, porque são lições, gente, de sentido, desse atendimento, desse amor com a criança, as nossas crianças e as nossas crianças interiores também. Os livros são Caminhos para uma Criança com Sentido, o outro é O Abismo da Depressão, estou lendo em português, mas... de uma vida em plenitude, e o outro que eu fiquei encantada com esse novo livro dela é A Força Interior. Doutora Clara, pode pontuar um pouquinho antes de terminarmos o programa? Claro que sim. Uma tarefa que eu descobri como terapeuta, como pessoa, é a escritura. A escritura te permite chegar a mais pessoas. Algumas pessoas não têm oportunidade na terapia, mas ler os livros que eu escrito com editorial, com A doutora Clara escreve
com a alma. E os livros vão ficarem na clínica Viktor Frankl. Então, o livro é uma comunicação com a pessoa e é uma forma de trabalhar. Mis livros são teórico-práticos. Você pode aprender sobre logoterapia, sobre resiliência, fazer os exercícios e aprender sobre si mesmo. O último livro, La Força Interior, cada livro tem um símbolo. O primeiro, el de Caminos para uma Criança com Sentido, trabalha a comparação entre educar a los filhos e os caminhos. O sea, cada caminho você vai descobrindo um caminho diferentes alternativas. El segundo libro, Del Abismo de la Depresión a las Cumbres de una Vida en Plenitud, es una olhada sobre la depresión, sobre los diferentes estados de tristeza, desde una tristeza común a una tristeza profunda, de la diferencia entre estar triste y una depresión. Porque a veces la persona dice, yo estoy triste y tengo depresión, es diferente. Entonces el libro invita a la persona a conocer sus sentimientos de tristeza profunda, a no tener miedo. Y el tercer libro, y ese libro tiene el símbolo del alpinista, que los estados depresivos a veces es caer en abismo, pero tenemos la posibilidad de ascender como el alpinista, ¿no? Que tiene paso a paso ascender, pero tiene que bajar. El último libro, La Fuerza Interior hacia una Vida con Sentido, nos invita, nos convida a descubrir la fuerza interior que todos tenemos para afrontar la adversidad. El símbolo que yo trabajo es el navegante. El mar es como la vida. A veces el mar está tranquilo y a veces el mar está un poco como en tormenta. Como seres humanos somos capitanes de la existencia. Nosotros podemos manejar. A veces perdemos el control, a veces naufragamos, a veces tenemos la posibilidad de tener faros de sentido, faroles de sentido que nos guían. Todos necesitamos en algún momento una luz en el camino. El farol es un símbolo de esperanza, de confianza, que no importa que vos esté en una tormenta, esté en un momento muy difícil, que vos se sienta que su barco va a naufragar, siempre va a aparecer un farol de sentido, una luz en el camino que orienta y que da esperanza y confianza. Por eso, en Bogotá, vocês estão convidados, Bogotá, la Colômbia e Brasil estão juntos em coração, no espírito. Está Faros de Sentido, em espanhol, Faros de Sentido. Tem Instagram, Faro de Sentido? Sí, pode entonces, passar, doutora? Entonces convido a las personas que tengan preguntas y que quieran comunicarse, pueden escribir a Facebook o a Instagram, Faros de Sentido. Muito obrigada. E também, se não pegou, ficou alguma dúvida, procure aqui a gente na Rádio Catedral, a mim, Sônia Nascimento, até a própria Clínica Viktor Frankl, e nós passamos o contato da doutora Clara. Ela atende online também, viu, gente? Doutora Cristiane tem alguns segundinhos para dar uma mensagem, um recadinho, e o seu Instagram ou o seu WhatsApp. Bom, meu Instagram é @crisalvespsicóloga. Eu só agradeço, né, a participação. Foi muito bom poder estar aqui mais uma vez, partilhando um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho com todos. Muito obrigada, eu que sou grata a essas belíssimas e importantes participações, e eu quero terminar convidando vocês a anotarem o contato nosso, daqui da rádio, mas também o contato da nossa clínica Viktor Frankl. Todos são cadastrados aqui na nossa Arquidiocese do Rio, são 16 psicólogos, uma neuropsicóloga e um psiquiatra, gente, todos ligados aí no sentido da vida, e a doutora Cristiane está lá comigo. E lembrar, claro, eu tenho que deixar uma gotinha, antes o telefone 99506-6463 ou 2135
1804. 995066463 é o nosso WhatsApp e a nossa querida logosecretária Thaís estará anotando tudo direitinho para vocês. Gente, lembrar as palavras da doutora Clara para terminar esse programa de hoje. Farol é um símbolo de confiança e de esperança. O que o farol nos faz? O farol nos aponta uma luz no caminho. E essa luz só pode ser? Você já sabe a resposta. E, gente, vamos viver com sentido. Vamos viver a vida com esperança. Vamos buscar e fortalecer a nossa força interior para viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.